E aí pessoal, seja bem-vindo em nosso canal para mais um vídeo. Sou Danilo Castro, cirurgião plástico, referência em cirurgia plástica pós-gestacional, e hoje o nosso tema será combinações cirúrgicas. Doutor, eu sempre desejei fazer cirurgia plástica, mas só vai dar certo de realizar essa cirurgia se eu fizer tudo junto ao mesmo tempo, se eu fazer o combo todo. Pessoal, não é assim. A combinação cirúrgica, de fato, ela vem para facilitar a vida de vocês, sobretudo vocês que são mães, né? Que tem filho para cuidar, marido em casa, né? A própria casa como um problema ali para vocês resolverem todos os dias, o trabalho de vocês, amigos, familiares. Então tem uma porrada de coisas que vocês têm que pensar, porque vocês realmente são multitarefas, né? Tem 1 milhão de coisas para pensar ao mesmo tempo. Então, quanto antes resolver tudo isso, melhor, porque aí eu tenho só um único pós-operatório, eu tenho uma única anestesia. No entanto, esse pensamento está errado. Vocês não podem pensar somente nisso, né? Nós temos que pensar na segurança de todo esse processo. E aí eu vou falar de 2 pontos importantes. Quais são os benefícios das cirurgias combinadas e quais são os riscos das cirurgias combinadas? Primeiro ponto, quais são os benefícios? Acelerar esse processo, né? Conseguir fazer todo o tratamento corporal de maneira segura, com a qualidade bacana e, consequentemente, fazer com que vocês retornem à vida normal de vocês o quanto antes, né? Sem precisar passar por uma outra cirurgia. Quais são os riscos? Justamente aí entramos num ponto fundamental. Quais são os critérios que eu utilizo para ter segurança nas indicações dessas combinações cirúrgicas? Os critérios que eu utilizo, por exemplo, é a faixa etária de vocês têm que estar jovem, né, para fazer essa cirurgia. Então, mais ou menos ali entre 20 e 45 anos, é uma idade que eu faço as combinações cirúrgicas com bastante tranquilidade. Acima dos 50 anos, eu não gosto de fazer muita combinação cirúrgica, porque a própria faixa etária ela serve como um fator de risco para vocês. Segundo ponto, doenças. Se vocês têm alguma comorbidade, né? É um fator extremamente importante, porque a doença em si, ela pode ter diversas oscilações. Então, pode ser que ela oscile durante a recuperação pós-operatória e trazer problemas pra gente. O uso de medicações diárias. Quarto ponto, o psicológico, né? A paciente tem que estar muito bem preparada para fazer uma combinação cirúrgica, porque ela exige mais da recuperação pós-operatória. Então, se eu não tenho essa paciente muito bem disposta, com a cabeça muito bem no lugar, sabendo que ela vai passar por um período, às vezes, de até 30 dias ali, tendo que seguir várias recomendações, tendo que ter limitações físicas, limitações dentro de casa, limitações no trabalho. Então, às vezes, a paciente que é multitarefa, né, que às vezes é ligada demais, que tem, né, muitos afazeres ao longo do dia, ela pode até ficar meio depressiva nesse período, né, porque ela fica meio ali inválida por um período. Então, se a paciente não tá com consciência que esse período é um período importante para a recuperação dela, a paciente pode querer surtar ali, porque, enfim, quer se levantar da cama, quer tocar a vida e não é bem por aí o caminho. Então, e esses são os riscos e os critérios que eu utilizo para indicar as combinações cirúrgicas. E agora, nós iremos falar dos tipos de combinações cirúrgicas e quais são as mais comuns e as mais indicadas por mim dentro do consultório para as minhas pacientes pós-gestação. Agora nós vamos falar das combinações exatamente, né? Nós dividimos as combinações cirúrgicas pós-gestacional em 2, ou melhor, 3 divisões. Então o que nós iremos dividir vocês? Nós iremos dividir vocês em cirurgia corporal, em cirurgia mamária e em cirurgia completa, toda a cirurgia. Eu estabeleci 3 nomes para isso, né? O primeiro nome, para cirurgia completa, tanto a parte mamária quanto a parte corporal, de Super Mummy, certo? A cirurgia corporal de vocês, tratando toda a região corporal, exceto as mamas, de Bella Mummy. E a terceira, não é um nome específico, que são as cirurgias plásticas mamárias, e aí vai depender do tipo de queixa que vocês possuem. Vou falar da primeira, que é a mais desejada por vocês, que é justamente a realização de todas as cirurgias ao mesmo tempo, né? De fazer a reforma completa da mamãe. Eu entendo perfeitamente a ansiedade de tratar todas essas alterações em um único tempo cirúrgico, e também entendo que vocês querem o resultado o quanto antes. Agora, uma questão importante, vem aqui. Isso quem determina sou eu, não é vocês. Tá? Chegam muitas vezes as pacientes aqui no consultório e querem empurrar a goela abaixo ao cirurgião à vontade delas. Só que a vontade delas nem sempre é segura, porque quem está fazendo todas as cirurgias todos os dias é o cirurgião. Ele sabe se aquilo é arriscado ou não. E nós estudamos aí praticamente 12 anos para estar aqui atendendo vocês e realizar o procedimento. Então não é a vontade de vocês que sobressai nesse momento. É a minha vontade naquela questão técnica associada ao desejo de vocês, tentando sempre associar 2 grandes fatores: a segurança da cirurgia e a qualidade. Então o Super Mummy eu indico justamente para aquelas pacientes que são mais jovens, pacientes que não têm problema de saúde, que não fazem uso de medicação de uso contínuo, que estão no peso adequado, que fazem a atividade física, né? E que também tem o psicológico bem alinhado para que recupere tranquilamente no pós-operatório e não queira surtar, né? Porque vai passar por um período de quase 30 dias ali que ela vai ter que limitar muito das suas funções. Então o Super Mummy nada mais é do que tratar as mamas, que na maioria das vezes corresponde a uma má
mastopexia, ou seja, retirar o excesso de flacidez, suspender as mamas e colocar o implante mamário. É a grande maioria, mais de 90% é a mastopexia com prótese. O resto, 10%, eu diria que é uma mastopexia sem prótese ou somente a introdução do implante mamário. A outra parte da cirurgia corresponde ao tratamento corporal. A parte corporal, o que nós iremos fazer? Nós iremos fazer uma lipoaspiração de alta definição, então nós iremos lipoaspirar todas as costas, o dorso, remodelar a parte glútea, tratar também a gordura abdominal e nas laterais do corpo e também fazer o tratamento da flacidez abdominal, que na grande maioria das vezes também é uma abdominoplastia clássica, aquela que tem o corte maior, associada ao tratamento da diástase abdominal. Recapitulando, o que é o mais comum no Super Mummy? Tratamento das mamas por meio de uma mastopexia com prótese com cicatriz em L e tratamento da parte corporal por meio de uma lipoescultura de alta definição associado a uma abdominoplastia clássica. Ponto agora importantíssimo. Essa cirurgia, na grande maioria das vezes, eu só vou indicar se as mamas não tiverem uma alteração muito grave. Se a paciente tem mamas muito volumosas, às vezes muito caídas, né, com um nível muito grave, pitose grau 3 com volume muito elevado, eu opto por não realizar o procedimento tudo junto, porque senão o tempo cirúrgico extrapola e eu não consigo fazer isso com segurança e também com qualidade. E aí eu prefiro separar os procedimentos. Então, de fato, na parte prática, quem determina se nós iremos combinar as duas cirurgias, né, a parte corporal e a parte mamária, é justamente a gravidade da alteração mamária em sua maioria das vezes. Então esse é um ponto importantíssimo que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Então quem determina a cirurgia completa não são vocês, e sim eu e minha equipe, que tem que fazer isso de maneira segura e responsável. Segunda combinação cirúrgica, a famosa e conhecida também, famosa não, né? Vocês estão conhecendo agora esse termo. Bella Mummy, né? Bella Mummy é um termo que eu utilizei para falar sobre o tratamento de toda a parte corporal, exceto as mamas. Então, justamente, essas pacientes que têm mamas muito volumosas, muito caídas, às vezes com alteração anatômico muito importante, eu prefiro não operar essas mamas no momento em conjunto, né? Eu prefiro operar elas sozinha. E aí eu vou dar um foco grande à parte corporal. E aí, na Bella Mummy, eu tenho uma capacidade, um tempo de segurança muito grande, né? Eu tenho ali 6-7 horas de cirurgia tranquilo para tratar toda a parte corporal. E aí nós iremos fazer uma lipo de alta definição muito bem caprichada, iremos fazer a lipoenxertia glútea, tratar toda a parte abdominal, abdominoplastia clássica, tratando diástase ou algum tipo de hérnia que possa ter ali. E além disso, utilizando tecnologias de retração de pele. E aí nós temos duas tecnologias que nós utilizamos hoje, que é o Argoplasma e o BodyTite, que são duas coisas que eu vou falar em outro vídeo para vocês. Doutor, o que eu vou lipar nessa Bella Mummy, né? Quais partes do corpo eu vou lipar nessa Bella Mummy? Tudo. Lipoaspiração 360 graus, porque eu consigo lipoaspirar tudo, braço, costas, interno de coxa, papada, lateral do tórax, tudo conseguimos lipar, porque nós teremos um tempo maior para tratar isso com muita tranquilidade, tá certo? E essa foi a nossa segunda combinação cirúrgica. O terceiro grupo de cirurgia, que na verdade não é uma combinação em si, são as cirurgias mamárias pós-gestacional, né? Nessas circunstâncias que eu falei para vocês, onde a paciente não pode fazer a cirurgia mamária no tempo cirúrgico junto com a parte corporal, nós determinamos um tempo específico para ela, né? E aí nós temos ali o tempo tranquilo para fazer uma mastopexia com prótese ou uma mastopexia sem prótese, né? Então são duas cirurgias que são diferentes, mas que tem a mesma finalidade, que é a suspensão das mamas, né? Que é tratar a flacidez mamária. Uma com a prótese de silicone e a outra sem prótese de silicone. Há um terceiro tipo de cirurgia também, que é a prótese de mama de recuperação rápida. É uma realidade que acontece no pós-gestação, mas que ela ocorre muito pouco frequente, porque essas pacientes que é pós-gestação, geralmente ela vai associar a prótese mamária com a parte corporal. Geralmente isso é muito tranquilo, não há uma questão que limite essa realização. Então, se a paciente tem uma indicação somente de prótese de mama, que é uma cirurgia de praticamente 1 hora e 10 minutos, eu consigo combinar ela sempre com a parte corporal. Então nunca praticamente assim anda sozinho prótese de mama de recuperação rápida. Então nós temos aí 3 cirurgias mamárias, né? A parte de mastopexia com prótese, mastopexia sem prótese, que praticamente nós conseguimos fazer elas sozinhas, e a prótese de mama de recuperação rápida, que é pouco frequente e na maioria das vezes está associada à parte corporal. Bem, pessoal, agora nós iremos recapitular
quais são esses tipos de combinações cirúrgicas, né? Nós falamos então das combinações cirúrgicas, quais são as suas vantagens e quais são os seus riscos. Nós falamos quais são os critérios que eu julgo ali importante na hora de fazer as combinações cirúrgicas. Nós falamos também de quais são os tipos de combinações cirúrgicas. O Super Mummy, que é a parte corporal e parte mamária, tudo junto, é a reforma completa. É como se fosse passar ali dentro da máquina e sair uma nova mulher, né? O segundo tipo de cirurgia de combinação cirúrgica é a Bella Mummy, que é justamente tratar a parte corporal completa, sem tratar a parte mamária. Na grande maioria das vezes essa realidade acontece, por quê? Porque as mamas possuem alterações muito graves e por conta disso o tempo cirúrgico acaba extrapolando, o risco aumentando e a qualidade diminuindo do resultado. Então a gente prefere justamente separar esses procedimentos por conta desses fatores. E o terceiro grupo de cirurgia, que na verdade não são combinações, né, são as cirurgias mamárias pós-gestacional. A mastopexia com prótese, a mastopexia sem prótese e por último a prótese de mama de recuperação rápida. O que é mais importante, né? Doutor, em qual que eu me encaixo dessa realidade? Essa informação eu só vou saber depois que examinar vocês. É impossível determinar essa combinação sem antes conversar com vocês, fazer a consulta, examinar todas as regiões corporais, entender quais são as suas queixas de fato, quais são as gravidades dessas realidades mesmo, né? E consequentemente ali definir de maneira segura e responsável, buscando o máximo de qualidade possível, qual é a melhor estratégia para o teu caso. Então o que vocês têm que ter noção, não é a vontade de vocês que deve prevalecer, porque vocês são leigas, ou seja, não têm um conhecimento dos riscos que são inerentes a essas questões. Então nós sabemos disso, estudamos isso pra caramba todos os dias e o nosso objetivo é sempre fazer isso com o máximo de segurança possível, respeitando a vida de vocês, a família de vocês, levando o melhor resultado possível e com o máximo de segurança que possa ter em cada um desses procedimentos. Bem pessoal, e assim nós finalizamos mais um vídeo nosso. Se inscreva no nosso canal, é importante a gente levar essas informações ao máximo de pessoas possíveis. Aqui há muita seriedade, muita verdade, muito comprometimento com nossos pacientes e nós queremos que essas informações cheguem de verdade até vocês, tá bom? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho aí para vocês receberem as notificações.